Olá pessoal, como vão vocês? Hoje a gente vai estar já dando início aqui a um desenho realista de nível básico, tá? Não será nada muito detalhado porque, como eu já tenho dito, a intenção é ajudar as pessoas que não têm habilidade nenhuma com desenho, agora inicialmente, para depois a gente conseguir fazer coisas mais avançadas. Então hoje nós vamos fazer o início do que seria um desenho de um olho realista, tá? Com poucos detalhes, com poucos materiais, mas o suficiente para mostrar que você consegue fazer um desenho de forma realista, simples, sem precisar de muitos recursos, tá? Na nossa ideia inicial aqui seria fazer isso, tá? Que qualquer pessoa consiga fazer esse tipo de desenho, para depois nós conseguirmos avançar. Eu tenho dito isso porque eu tenho visto alguns vídeos, tenho acompanhado algumas aulas de outras pessoas e eu entendo que para quem não desenha, seria difícil fazer da forma como eu tenho visto. Então a ideia é a gente conseguir fazer de uma forma que qualquer pessoa consiga fazer, tá? Então se você está chegando aí no vídeo pela primeira vez, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo do canal, que é o vídeo como se fazer uma esfera, pois a gente vai estar usando ali alguma daquelas técnicas. É um videozinho curto de 8 minutos, vocês vão conseguir fazer os exercícios rapidamente, sem precisar de muitos recursos e posteriormente pode estar vindo para esse vídeo para conseguir fazer esse desenho, ok? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui o esboço do meu olho, só lembrando que hoje eu não estou usando referência de imagem, tá? Então vai ser uma criação, eu não vou estar usando foto para estar usando como referência aqui, imagem nenhuma, eu vou estar criando o formato do meu olho para estar mostrando para vocês. Também não vou fazer muito grande para que a gente não precise encher de detalhes, tá bom? Então vou fazer da forma mais simples possível. E o número de materiais hoje também é muito pouco. A gente vai estar acrescentando algumas outras coisas, mas são materiais simples e de fácil acesso. Ok? Primeiro eu vou estar criando aqui o formato do olho. Não é difícil, tá? Você vai fazer uma curvinha simples. Como se fosse aqui um quebra-mola simplesinho. E aqui na parte de baixo a gente vai diferenciar um pouquinho, tá? Porque esse cantinho aqui vai ser a minha glândula lacrimal, tá? Então é esse cantinho aqui. E aqui agora eu vou fazer uma curva menos curvada um pouquinho, vou fazer ela mais rasinha para se encontrar aqui no final dessa. Olha aí, um formatinho simples, tá? Se você tiver dificuldades em fazer aí, pode apagar e tentar fazer várias vezes, lembrando que você tem que usar um lápis claro, tá? Eu estou usando aqui esse lápisinho da BRW, provavelmente ele é um 2B ou um HB, então faça aí bem levinho, porque se não ficar no formato que você quer, você pode apagar, ok? Primeira parte feita, vou só separar aqui para demarcar o que é a glândula e o que é o resto aqui do olho, tá? No meio, a parte mais detalhada que eu terei do meu desenho, que é a região da íris aqui. Aqui bem no meio eu vou fazer a pupila também, tá? Uma proporção menor aí, tá? Pequenininha. Para vocês pegarem aí. E olha só, aqui do lado da pupila eu vou fazer uma espécie de carocinho de feijão que vai ser o meu reflexo na hora do sombreamento. É o que vai dar o meu efeito realista, tá? Ok, formato do olho, simplesinho isso aqui. Se você não conseguir fazer de primeira, pode apagar leve, tá? Não força também o papel para não amassar ou rasgar. E vai tentando chegar a esse formatinho aí. Se você quiser usar alguma bolinha de referência, um compasso, né? Alguma coisa para te ajudar a fazer o círculo, também pode usar, tá? Desde que ele se enquadre aqui. Se você quiser mudar a ordem também, começar por aqui para depois fazer um círculo, para depois fazer o formato, também não vai influenciar, desde que você chegue neste formato, ok? Aqui eu vou fazer a linha do supercílio, um pouco acima, tá? Só do olho também, como se fosse um complemento desta linha do olho aqui, ó. Eu tenho uma linha paralela a ele, tá? E por último, faço aqui um modelinho de sobrancelha.
Como é um olho que eu vou fazer com um aspecto feminino, então eu vou fazer uma sobrancelha mais delicada um pouco, ok? Por que eu vou fazer o feminino? Porque o feminino a gente vai ter um detalhe melhor nos cílios. Fica mais fácil para a gente entender como se faz fio, tá? Fios a fios aqui, no caso dos cílios, aqui embaixo também. E na sobrancelha também, ok? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas esse é o formato, vou encostar um pouquinho, que a gente precisa obter. Por que está clarinho assim? Porque a gente vai sombrear isso aqui, tá? A sobrancelha eu poderia fazer mais escura aqui, porque ela não vai me atrapalhar na hora de fazer os fios. Pronto. Vamos lá. O que a gente vai usar de material novo hoje? A gente vai estar acrescentando o que a gente já usa, borracha, lápis, tá? Como a gente usou nos outros vídeos. A gente vai estar acrescentando hoje somente o lápis aqui, eu vou usar o 8B, tá? Mas se você tiver um 6B ou um 4B, você já consegue fazer esse desenho tranquilamente aqui com efeito mais escuro. Se você quiser fazer com esse também, se você não tiver nenhum desses da linha B aqui, não tem problema, você pode fazer como exercício usando esse. Ele vai ficar com tons mais claros, mas ainda assim já vai dar o efeito de realista, tá? Mas se você tiver condições e tiver acessível aí, use um 8B, um 8B ou um 6B para você ver como o efeito muda bastante. E aqui, essencial hoje, esse fuminho, tá? Então nesse desenho a gente vai começar a entender aí a importância de se usar um esfuminho em desenhos realistas. Ok? Vamos lá. Vou começar aqui sombreando a parte mais escura que eu vou ter no desenho, que é a pupila, no meio aqui. Sempre de forma circular, para que você preencha todos os poros aí do papel, tá? Estou usando uma folha simples, não estou usando folhas de gramatura maior, estou usando uma folhinha de ofício simples mesmo. Ok? Pintei a pupila. Olha só, aqui em volta da íris eu vou usar esse mesmo tom que eu usei, só que fazendo meio que um degradê para dentro do olho, tá? Em toda a esfera aqui. Eu vou começar escuro. Como eu tinha dito naquele primeiro vídeo onde a gente fez o exercício da esfera, lá a gente tinha um ponto de iluminação, então a gente começava fazendo escuro em algum canto e jogando a claridade para o outro. Aqui, como eu vou estar com o foco e a iluminação esteja de frente para o olho, então o meu reflexo já está aqui na frente. Ou seja, as bordas terão um sombreamento. Então eu vou fazer esse sombreamento que a gente fez naquela primeira aula em volta do olho inteiro aqui. Olha só. Alguns momentos aqui eu vou estar virando a folha também. E isso é importante, por quê? Porque eu preciso estar confortável para fazer sombreamento, tá? Então você não precisa mudar a direção da sua mão se vai te deixar desconfortável. É muito mais fácil você mudar o papel que você está desenhando. A tonalidade que eu tenho é essa aqui na borda, tá? E agora eu vou começar a fazer o meu efeito degradê somente usando o lápis por enquanto. Daqui a pouquinho eu vou usar o esfuminho aqui, porque vai facilitar bastante se eu já deixar ele meio que adiantado aqui, tá? Só usando o lápis. Quando eu usar o esfuminho vai ser muito mais fácil, eu não vou ter que ficar toda hora pegando o lápis para consertar o que o esfuminho não for capaz de fazer sozinho. Como eu disse, vai ser um olho com menos detalhes do que um olho normal seria feito, tá? Com menos material também. Então a gente não vai encher de detalhes aqui. Essa parte de cima, como a gente vai ter os cílios, fazendo uma sombra aqui, então eu posso até fazer um pouco maior e mais escuro.
Olha, aqui eu já estou começando a usar o lápis o mais fraco possível, para que já se enquadre aqui a potência do esfuminho na hora de fazer o efeito. Então não vou precisar ficar corrigindo depois com o lápis o tempo todo. Vou mostrar para vocês aqui. Só fazer esse cantinho mais e... Ok, acho que aqui já tá bom, eu já consigo mostrar para vocês, tá? Olha só, o esfuminho, ele é um lápis que ele faz aquele efeito que a gente fez em uma aula usando um papelzinho, um algodão, na verdade, né? A gente usou um algodão, que faz esse efeito de fumaça. Só que ele faz isso de forma automática, muito mais fácil e mais delicado. Não é tão grosseiro quanto seria usar um algodão, porque o algodão você não tem um controle da proporção que ele vai tomar aqui. Mesmo um cotonetezinho, tá? Você não vai ter esse domínio porque ele não tem ponta. E o esfuminho você consegue deixar ele um pouco mais fino. Então fica muito mais fácil você fazer usando um esfuminho do que um pedacinho de algodão, tá? Se você não tiver o esfuminho, você está assistindo a aula e quer fazer essa aula hoje, antes de comprar o material, você pode estar usando um cotonete, não vai te atrapalhar, você vai conseguir fazer. Eu só estou tentando explicar que o uso de ferramentas facilita a sua prática, mas se você não tiver, você não precisa ficar impedido de fazer um desenho porque você não tem o material. Eu tenho dito sempre, a ideia deste curso para vocês é ajudar vocês a fazer usando um material simples, tá? Olha aí, o efeito que o esfuminho faz, ok? Já me deu um efeito de brilho. Eu poderia detalhar usando borracha para fazer efeitos, usando aqui um lápis com outras numerações para fazer alguns detalhezinhos, aqueles detalhes que a gente tem no olho, tá? Que parece veias, parece ali umas raízes, mas não é o foco dessa aula de hoje, ok? Então aqui está pronto, minha parte de dentro, não vou caprichar muito, para que vocês não tenham dificuldade em fazer essa parte aí. Depois nós faremos outras aulas desenhando o olho. Vou para a parte de cima agora, tá? Aqui no supercílio eu vou escurecê-lo também. E eu vou precisar fazer um degradê aqui também usando o esfuminho. Tá? Primeiro o lápis e depois melhorando ele com o esfuminho. Olha só, o degradê eu vou fazer para cima, tá? Para que essa parte fique marcado, diferenciando essa parte aqui para essa, tá? Porque aqui eu tenho meio que um relevinho, né? A gente tem uma diferença de alturas aqui. Então, vou fazer dessa forma aqui. Deixando mais claro à medida que sobe. E o resto quem vai fazer o trabalho é o esfuminho. E assim eu ganho qualidade e tempo. Se você tiver com um cotonete, um pedacinho de algodão, para essa parte aqui é tranquilo fazer também, tá? Lembrando que se eu for fazer um desenho menor, aí sim vai ficar um pouco mais complicado usar algodão ou qualquer outro tipo de material que não seja o esfuminho, ok? Venho aqui com o meu esfuminho, girando também para que eu preencha os poros do papel. Não fique marcações em branco. Olha, aqui ficou um pouco marcado. Depois eu posso usar, vou precisar usar o lápis um pouquinho para tirar essa marcação que ficou muito forte, ok? Ficou forte, eu venho com o lápis novamente e vou corrigindo. O esfuminho nem sempre vai conseguir fazer o serviço só, principalmente esses lápis mais escuros. Essa parte de fora aqui eu não vou detalhar muito para a gente não perder muito tempo, tá bom? Aqui na parte de dentro, olha só, eu não vou usar o lápis, então eu vou usar somente o esfuminho fazendo um degradê igual, só que ao invés de usar daqui para baixo, esta linha do olho, que eu sei que vai ficar um pouco mais escura por conta da iluminação, eu escureço ela também um pouquinho. E meu degradê vem daqui para cá, começando escuro, essa parte de baixo,
E ao alcançar ali a linha do supercílio, ele vai ficar mais clarinho, como foi feito daqui, da linha de cima até a sobrancelha, tá? Só. Eu dei uma apertada nesse fuminho para ele conseguir fazer o trabalho, eu não ter que retornar novamente a isso. Nessa parte que eu estou sombreando agora, eu vou colocar os cílios, tá? Então não vou precisar aqui detalhar muito para explicar para vocês. E tá aqui minha parte. Dentro aqui desse cantinho, tá, da glândula, eu vou já começar a fazer um sombreamento leve. Dentro dessa partezinha branca do olho também, vou deixar aqui um efeito de sombra também, bem levinho. Os cantinhos, ó. Um degradê bem suave aí com o próprio esfuminho. E ok. Detalho essa parte um pouquinho com lápis, destacar um pouquinho, tá? Escureça um pouco mais essa linha de baixo. E agora eu vou para a parte dos fios. Tem um pequeno detalhe aqui, ok? Primeiro, seu lápis tem que estar bem apontado. Eu vou dar uma afinada na ponta. Estou usando estilete, mas se você tiver um apontador bom, pode usar o apontador sem problema, desde que a ponta fique fininha. Se a gente fosse fazer algo mais avançado, eu usaria provavelmente uma grafite com a numeração específica, tá? Que a ponta já fica fina. Olha só, a posição dos fios, eu vou seguir uma linha aqui, curvadinha, tá? De baixo para cima, da metade até o final do olho. E agora, para o início do olho, eu mudo a posição do fio. Siga a mesma ordem, mas muda a posição. E não preciso chegar até aqui, porque nossos cílios raramente chegam até essa parte, tá? Fiz a marcação. Na parte de baixo, vou fazer um sombreado aqui para diferenciar também, tá? Essa partezinha que a gente tem do olho para a parte que pega a pele mesmo. E faço a mesma coisa, só que com fios menores, tá? E mais... É diferente um pouquinho um do outro, não são uniformes não. Um é maior, outro é um pouquinho menor. Esses aqui são mais desarranjados, ok? Feito isso, olha só a posição. Eu começo forte o lápis no papel, mas no final eu tiro o lápis do papel para que a ponta fique fina. Porque se eu fizer isso e deixar, olha só o que acontece. Eu fico meio que com a ponta quebrada do fio, ele não dá impressão de fio. Se eu fizer vários desse, então vai ficar uma coisa assim meio grotesca. O ideal é que ele fique com a pontinha fina, tá? Ok. Última parte, sobrancelha. Eu vou inverter agora a ordem, ao invés de fazer os fios de baixo para cima, eu vou fazer de cima para baixo. Só que eu preciso preencher minha sobrancelha inteira aqui. Não vou detalhar muito a sobrancelha, tá, pessoal? O vídeo não ficar muito longo, eu poderia fazer com mais calma aqui, iria ficar perfeito, mas, como eu disse a vocês, a gente está tentando fazer de forma devagar, para que todos consigam, e depois nós vamos corrigindo esses erros, tá bom? Que a gente poderia fazer muito mais delicado, apontar o lápis o tempo inteiro aqui, para ficar fios fininhos. Mas a gente gastaria muito tempo aqui no vídeo para fazer uma coisa que talvez vocês desistiriam no caminho, e não é isso que eu quero, tá bom? E é isso aí, pessoal. Tá aqui o nosso olho simples, realista, para vocês começarem a entender alguns detalhes do realismo aí, tá bom? E depois a gente vai estar fazendo outras partes do corpo aí, do rosto, nariz, boca, para estar melhorando essa prática aí, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês consigam fazer esse exercício simplesinho. Acredito que todos que já assistiram aí, pelo menos o primeiro vídeo do canal, que é o de esfera, vocês consigam realizar isso aí tranquilamente. E, mais pra frente, nós vamos aprimorar isso aí, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.